diferente. Ele ministra no nosso coração de forma diferente. E quando o Senhor colocou exatamente esse versículo no meu coração, ele falava da morte, da dificuldade, mas ele falava também do desespero no coração de Marta e Maria. Exatamente do desespero no coração de Marta e Maria. Pela enfermidade de Lázaro, mais para frente, pela morte de Lázaro. Quando o Senhor, ele almeja, porque tudo está na vontade do Senhor, e quando Lázaro, ele está enfermo, Jesus está andando no deserto, e não estava tão próximo ali da localidade onde Lázaro estava, Marta e Maria mandam os servos irem, os mensageiros chegarem diante de Jesus, e aí você imagina o tempo em que os mensageiros, tiveram para chegar, para encontrar Jesus. Jesus estava andando, e quando eles chegam diante de Jesus, ele fala que Lázaro está enfermo, que as irmãs, a quem Jesus amava, a quem Jesus amava, Lázaro, diz, ali para Jesus que Lázaro está enfermo. A palavra do Senhor vai dizer que ele, ouvindo, ele disse exatamente isso. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória do Senhor se manifeste. É para que a glória do Senhor seja vista. É para que a glória do Senhor seja revelada. O que o Senhor vem nos dizer nessa manhã, irmãs e irmãos, é bem claro. O nosso desespero, a nossa dificuldade, o nosso temperamento, isso vai nos revelar a glória do Senhor. Porque o que é desespero para mim e o que é desespero para você, para o Senhor é calmaria. O Senhor, ele não trabalha no meu tempo e ele não trabalha no seu tempo. Nós não compreendemos e nos desesperamos porque não conseguimos compreender o tempo do Senhor. Mais para frente a palavra vai falar, e é claro, nós conhecemos muito bem essa passagem, em que Jesus demora 4 dias para chegar até onde Lázaro estava. Quando ele chega, a irmã se prostra perante Jesus e diz para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o Senhor, ele permaneceu da mesma forma, porque ele já havia dito. Quando o Senhor, ele fala algo para nós, irmãos, ele vai nos dando sinais. Ele vai nos confirmando, ele vai abrindo a nossa visão. Jesus já havia dito lá atrás que a enfermidade não era para a morte, era para que a glória se manifestasse. Os discípulos mais para frente vai perguntar para Jesus acerca da morte de Lázaro. E Jesus vai falar: não, Lázaro realmente está morto, mas terá vida. Então ele estava dando sinais. Às vezes nós estamos desesperados dentro do nosso coração e não conseguimos entender ou ouvir o que o Senhor está falando. E aí nós desesperamos e falamos: o Senhor não está falando. O Senhor se calou. Mas o Senhor, ele está falando, porque ele fala através da palavra dele, ele fala através dos seus servos, ele usa um profeta, ele usa alguém num gesto simples. Muitas vezes no nosso desespero, para dizer para nós: olha, calma, aquieta, descansa seu coração. Não só porque ele prometeu, irmãos, porque para o Senhor, o que ele nos prometeu já aconteceu. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e para ele está consumado. A vitória dele para nós está consumada. E nós nos desesperamos. Então, se nós temos passado uma situação que o desespero tem tomado conta do nosso coração, para nós é desespero, mas para o Senhor é calmaria. Muitas vezes estamos dizendo para o Senhor: Senhor, o vento
momento está turvo, o mar está alto, a tempestade está grande e o Senhor está dizendo dentro do nosso coração: eu sou calmaria, porque eu chego no tempo certo, eu chego na hora certa, é no momento exato, aí eu chego. É no momento exato. Nós sabemos que nessa passagem tem aí, os estudos que dizem que se o Senhor chegasse antes, o morto poderia levantar da sua enfermidade, e aí iam dizer que não aconteceu nada, mas Jesus chegou exatamente no momento, ali 4 dias, para que todos vissem. É um milagre. Irmãos, aprenda uma coisa: às vezes nós não precisamos contar o nosso testemunho. As pessoas contarão o nosso testemunho, verão e contarão o nosso testemunho. Muitos ali naquela cidade saíram contando: olha, Lázaro ressuscitou. Jesus chegou e Lázaro ressuscitou. Porque, irmãos, quando Jesus chega, parece clichê, parece mensagem clichê, mas quando Jesus chega, é impossível do milagre acontecer. A morte nos traz desespero, e não só uma morte física, não só em ver uma morte física. A morte quer representar, quando nós declaramos morte em alguma coisa: olha, não vai acontecer mais, já passou do tempo. O Senhor disse que cumpriria e não cumpriu. Olha, já está passado, está passado. A morte não representa só uma morte física. A morte representa a determinação de um fim. Mas na palavra do Senhor fala que o fim para ele é o recomeço. O fim é o recomeço. Irmãos, para que toda promessa se cumpra, nós devemos passar pelo processo. Pelo tempo. E é por esse tempo que não é fácil passar. Quando os espias vão lá olhar a terra de Canaã, que o Senhor havia prometido, quando eles chegam lá, chegam 12. Olham, enxergam, e a gente sabe que quando volta, 10 voltam murmurando, e os únicos que voltam com a convicção de que aquela terra seria deles era Josué e Calebe. A palavra vai dizer que quando eles voltam, e o povo está ali dizendo: não, mas é impossível herdar aquela terra. Ali tem muitos gigantes, ali tem muita dificuldade. Quando eles chegam e eles se deparam com essa situação, a palavra vai dizer que eles rasgam as suas vestes. E ali eles ficam indignados, porque eles têm dentro do seu coração de que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. De que aquele que falou era fiel para colocar eles lá dentro. Muitas vezes a força não está na força das nossas mãos, no nosso braço, mas a nossa força está no Senhor. No Salmo 40 fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou a mim, ouviu a minha oração. E o que é esperar com paciência no Senhor? É confiar de que hoje nós não temos enxergado nada. Hoje nós estamos enxergando gigantes, hoje nós estamos enxergando dificuldade, hoje nós estamos nos desesperando. Mas se o Senhor prometeu, Ele vai chegar no tempo certo. É no tempo certo. Irmãos, o Senhor me fez uma promessa e eu demorei 7 anos para receber essa promessa, que era a promessa da minha família restituída. Foi fácil? Não foi fácil, mas todas as vezes que dentro do meu coração, todas as vezes que eu olhava e eu não via uma solução para aquele problema, dentro do meu coração, pastor, eu fechava os meus olhos e eu falava: não, mas se o Senhor falou, o segredo está aí. Se o Senhor falou, Ele é fiel. Não importa o tempo, importa que vai cumprir. Calebe, lá em Josué 14, no versículo 11, ele vai dizer que quando Moisés diz a ele e a Josué que ele iria receber a terra prometida, que ele pisaria ali os seus pés com a família, com a sua descendência, ele vai falar que ele tinha 40 anos.
E no tempo em que ele pisa o pé naquela terra, ele tinha a idade de 85 anos. Mas sabe o que ele vai dizer, irmãs? Que a mesma força que ele tinha lá, quando ele recebeu a promessa, quando ele ouviu que ele ia pisar na terra prometida, quando ele pisou, ele tinha a mesma força, o mesmo vigor para trabalhar, o mesmo vigor para lutar. O segredo está aí, no tempo da promessa. Nós passamos pelo tempo da promessa, mas aquele que nos prometeu, ele é fiel. Talvez nós estamos na tempestade. Para encerrar, o Senhor fala na palavra dele. Essa enfermidade, essa dificuldade não é para a morte, não é para o seu fim, não é para te desestabilizar, é para ensinar. E é para que a glória de Deus seja manifestada na tua casa, na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida do teu marido. Então que nesta manhã nós venhamos descansar no Senhor, sabendo esperar e confiar todos os dias. Amém, irmãs? O tempo passa muito rápido, mas é uma reflexão para nós.